Fala investidor, tudo bem? Previdência é o tema de hoje. Você tem previdência, fundos de previdência no bancão? Bom, primeiro que eles são investimentos e deixa eu fazer uma força mental aqui. Estão rendendo abaixo de CDI. Como é que a gente sabe disso, Lucão? Porque quase 90% dos planos de previdência privada dos grandes bancos rendem abaixo do CDI e tem taxas de administração muito mais altas do que o ideal, né, Marcelo? Por isso que eles acabam rendendo mais baixo. Então, pessoal, desculpa a brincadeira aqui, nosso canal é sério. É que normalmente quando chegam fundos de previdências aqui para nós tratar aqui na nossa consultoria, a gente faz essa brincadeira, eu vou tentar chutar quanto que ele está rendendo. Está rendendo ali entre 90% e 95% de CDI no máximo, né? No máximo, é. E daí a gente sempre acerta, se não for menos do que a gente chuta, né? E para não falar que nós estamos jogando aqui algumas rentabilidades, a gente vai trazer ao longo do vídeo alguns exemplos práticos de planos de previdência que nós temos analisados e feito portabilidade. Mas calma, você já vai entender tudo isso sobre portabilidade, mas nós vamos trazer para vocês aqui na prática o que a gente tem visto aí no mercado. Bom, se você chegou, é novo no canal, deixa seu like, se inscreve no canal. A gente sabe que você não é inscrito, a gente tem poucos seguidores, então a gente precisa da sua inscrição e compartilha com aquele seu amigo que tem previdência, com o tio, com a tia, com o primo, com o pai, com a mãe. Quem tem previdência aí acha que nem é investimentos e deixa ela largada no banco, isso aí podia estar rendendo muito mais no lugar certo, com a devida atenção, talvez, da consultoria aqui da Trackzin, né, Lucas? Perfeito, é isso. É um instrumento, é um baita instrumento de investimentos e planejamento financeiro que precisa ser usado da maneira correta, com toda a personalização que o produto, se a gente pode dizer assim, oferece para o investidor. Bora lá, Lucão. Então vamos lá. Muita gente investe, né, em fundos de previdência. A gente tem diversos investidores, como aqui a gente já disse, tem gente que acha que nem é investimentos, né? Conta para nós, por que é investimento, Lucas? O que é um fundo de previdência? E por que isso sim é um investimento? As pessoas deveriam olhar para isso com mais carinho, para a gente poder otimizar esse investimento de fato. Tá, eu vou até dar um passo atrás, eu gosto de fazer isso, né, Marcelo? Uhum. A gente, geralmente, por já estar no dia a dia, nós pensamos muito à frente já de maneira prática, mas eu acho que é importante o investidor entender o seguinte: a previdência privada, ela não é como o INSS, que você coloca ali, estou pagando referente a 3 salários mínimos que eu recebo, vamos dizer, você ganha ali 4, 5 mil reais, então eu contribuo o meu INSS referente a isso. De maneira grosseira aqui, você vai receber na aposentadoria referente a 3 salários mínimos também. A gente sabe que tem todos os cálculos de INSS, mas para simplificar, eu estou contribuindo de 3 salários mínimos, vou receber 3 salários mínimos. Essa é a previdência pública, né? Pública, isso, INSS. Que a gente ouve falar, teve reforma nos últimos anos, deu toda uma dor de cabeça aí, enfim. E que a gente já sabe que também não vai suprir ninguém aí no futuro, né? Então, se você é de classe média alta, classe alta, alta renda, você não vai depender do INSS, né, Lucas? Até porque ela tem um teto de pagamento, né? Então você vai receber o teto hoje é mais ou menos ali na casa dos 7 mil. Ou seja, se você tem um custo de vida de 15, 20, a previdência do INSS não vai suprir um custo de vida na aposentadoria de 15, 20 se você não complementar. Então os planos de previdência são uma das boas ferramentas que você tem para esse planejamento. Por que ele é? Agora voltando à sua pergunta, Marcelo. Por que os planos de previdência privada são investimentos? E assim, né? Por nós termos esse histórico de INSS, vou tentar usar meu poder de síntese aqui, tá, Marcelo? Por termos esse histórico no Brasil de INSS, o próprio investidor, ele pensa, vou colocar na minha previdência privada o equivalente a um salário mínimo e eu vou receber o equivalente a um salário mínimo lá na aposentadoria, né? Ou seja, faz essa relação com o INSS que ela não é correta. Por quê? Planos de previdência privada nada mais são do que fundos de investimentos com características de tributação e de sucessão patrimonial diferente dos fundos de investimentos normais. Ou seja, quando você aplica num plano de previdência, você está colocando dinheiro no caixa de um fundo que tem um gestor e vai direcionar aquilo para um título do Tesouro Direto, para um título bancário, para um crédito privado, para ações, para dólar. Ou seja, vai fazer a gestão da sua previdência privada, que aí é onde entra na parte que a gente gosta, que é falar de investimentos, né, Marcelo? Legal, Lucas. E você até levantou uma bola. Na verdade, você tocou para mim para levantar outra bola para você aí. Chuta pra gol, então. Então, se é investimento, Lucas, por que eles rendem mal? Eu estou investindo no melhor banco do Brasil, no Itaú, na Caixa, no Banco do Brasil. Por que rende mal? Por que rende pouco? Por que não ganha da Selic? Bom, primeiro que assim, não é uma regra, não tem nada escrito que
planos de previdência nos bancões têm que render pouco. Eles rendem pouco por provavelmente um dos dois motivos ou os dois. Tem altas taxas sendo cobradas. Então, tudo que você aplica é tirado mensalmente com base em taxa de administração. Os planos mais antigos tinham até taxa de carregamento, ou seja, o cara aplicou R$1.000, ele paga 2% de taxa de carregamento. Ele já está perdendo na cabeça. Já ouvi falar de taxa de adesão, não sei se é verdade. Adesão, carregamento, taxa de saída, são todos nomes. Como a gente não trabalha com esses veículos, né, Lucas? A gente acaba não tendo certeza se eles existem ainda, essas taxas. Mas, enfim, existem, né? No passado, quando eu entrei em 2017, 2018, eu fiz portabilidade de planos de previdência do Banco do Brasil antigos. Na época, eu trabalhava no escritório da XP. E eu lembro que, infelizmente, o cotista, né, quem tinha o plano lá da Previdência, acabou precisando pagar essa taxa de saída. Ou seja, pagava taxa de carregamento, taxa de saída, altas taxas de administração. Então, esse é um ponto. Outro ponto. Muitas das vezes, por serem grandes planos, os gestores fazem o mais básico. O que é um grande plano, Lucas? Bilhões de reais sob gestão. Quantos? 15 bilhões, 10 bilhões, 100 bilhões, 200, 100 bilhões, 300, exato, vários 150, bilhões. Já achei fundos de tudo quanto é tamanho. Exato. Então a gente está falando aqui de quase, talvez, trilhões de reais. Trilhões de reais. E talvez milhões de cotistas, milhões de brasileiros com um péssimo investimento na carteira, rendendo abaixo do CDI. Porque como a taxa de administração é alta e os investimentos que esses gestores escolhem rendem pouco, você tem duas coisas ali, né? Rendimento baixo e uma taxa de administração que corrói o rendimento já baixo. Então são duas coisas que se somam ali. No final das contas, o investidor que deixa seu dinheiro lá por 10, 20, 30 anos poderia ter tido um retorno muito maior se não pagasse essas altas taxas e tivesse uma rentabilidade Posso simplificar maior. Um pouquinho? Por que rende pouco? Então, em resumo, tá? Pensa assim, fundos gigantes, né? E às vezes assim, mas o meu só tem 50 bilhões aqui no Itaú. Não, mas ele tem 1 trilhão lá de previdência. Tá? Sim. Então, fundos gigantes que precisam investir em alguma coisa e sobra só as grandes emissões para eles investirem, porque eles são gigantes. Quem que são as grandes emissões? Como você mesmo disse, Tesouro Selic. Quanto rende o Tesouro Selic? 100% CDI. Então, nessa ótica, se você está rendendo 100% do CDI e ainda você tem altas taxas de administração embaixo, vamos supor por que rende 80%, Lucas? Porque normalmente a gente tem uma taxa de administração de 2% e o CDI está na casa dos 10% ali, né, nos últimos anos, uma média boa, vai? Então, esse fundo acaba rendendo 8% ao ano, que é 80% CDI. Então, isso, não tem mágica. Não tem mágica, tá? E é isso. Então, Lucas, vamos lá. Falamos aqui por que são investimentos, que temos grandes fundos no Brasil, por que eles rendem pouco, que são fundos antigos. Os próprios grandes bancos, eles têm veículos mais competitivos, mais eficientes. Mas não é interessante oferecer aquilo para o cliente. Né? Com certeza. Então, assim, eles acabam oferecendo para quem questiona mais, para quem é mais qualificado e quem vai atrás, tá? Então, exato. Mesmo que você não traga a tua previdência aqui para a Traxin, a gente recomenda que você faça isso, a gente tem certeza do bom atendimento que a gente vai te dar. Bata lá no teu gerente, fala assim, cara, eu quero um fundo de previdência que rende acima do CDI, de renda fixa que renda acima do CDI. Porque não adianta ele pegar um fundo também de bolsa americana ou dolarizado aí que explodiu no último ano também para te mostrar, tá? Deixa eu só fazer um asterisco, tá? Pode fazer. É importante vocês olharem para os planos de previdência, né, e fazer o próprio estudo e as próprias cobranças aí do profissional que está com você. Mas eu queria deixar uma pulguinha atrás da orelha. Se essa instituição ou esse profissional até agora não foi atrás de você para te oferecer uma solução melhor, será que de fato você deveria dar esse benefício da dúvida para ele? É uma questão aí, você que vai responder se sim ou se não. Se a opção for que não, a gente está aqui para ajudar vocês. Mas vamos lá, Marcelo. Vamos lá, Lucas. Chegando aqui na metade do nosso tempo programado para o vídeo, eu queria então perguntar, Lucas, por que, se esse é grande, altas taxas, por que os outros rendem melhor? Por que a gente tem alternativas? O que esses fundos fazem diferente? Quem que são as gestoras? Comprei um fundo de previdência aqui que é da gestora do BB Asset, do Banco do Brasil, né? Ou eu estou aqui no Brasil Prev, enfim, você está em qualquer grande banco. Por que outro fundo, tá? E por que talvez, quando você vai buscar fundos de previdência em bancos tipo shopping de investimentos, né, corretoras, como BTG, XP, entre outros, por que isso acaba sendo mais saudável? Aqui que a gente tem lá de produto, em resumo.
Primeiro que você tem, geralmente, uma sofisticação maior do investidor que já está nessas plataformas. Seja porque ele está sendo bem assessorado ou porque ele já fez um bom estudo prévio antes. Quer dizer, ele tem conhecimento, então ele vai buscar coisa boa. Exato. Então são uma de duas coisas ou as duas, né? Tá ou sendo melhor assessorado ou ele já fez uma boa pesquisa antes. Isso que você comentou, né, do tamanho dos fundos, ele é importante. Agora, a indústria é uma só. Então, lógico que o tamanho dos planos de previdência dos grandes bancos é um fator importante que atrapalha o rendimento? Sim, mas a indústria é a mesma para todo mundo. Então, você conseguir uma diversificação em classes de ativos, a própria legislação trazendo um pouco mais de liberdade de atuação dos gestores, ajuda uma melhor rentabilidade. A gente falou, Marcelo, que existem planos muito antigos ainda. Então, se nós tivermos mudanças significativas na legislação de previdência dos últimos 2, 5, 8 anos, você imagina um plano que já existe há 10, ele não teve o ajuste. Você precisaria fazer uma migração daquele plano antigo para um plano que já aceita a nova legislação e que tem uma política de investimentos diferente. Então, tá aí um outro problema também. Os planos de hoje, eles já são mais modernos, porque já entram numa legislação mais nova que, por exemplo, permite que qualquer investidor possa fazer uma alocação de previdência 100% dolarizada em bolsa americana. Isso não era permitido até poucos anos atrás, porque a própria lei não permitia. Então, toda essa questão de modernização do mercado, aprofundamento financeiro, ajuda muito na própria gestão também. Tá, legal. Entendia-se que veículos de previdência antigamente eram veículos para assim, bem mais conservadores, Perfeito. mas dependendo do nível de conservadorismo, acabava sendo investimentos ruins, e então não faziam sentido eles existirem para ser desse jeito, então vamos mudar para ser melhor. Exato. Então, hoje a gente tem veículos mais modernos, e daí eu entendo que mais moderno, pelo que você está falando, taxas menores, correto? Taxas menores e uma gestão mais eficiente. E uma gestão mais eficiente. Bacana, Lucas. Vamos lá. Antes de passar aqui para o final, né, não sei se a gente citou no começo, a questão do benefício tributário que a gente tem dentro da... Acho que não lembro, tá? Deveríamos ter introduzido isso, mas... Que bom que você ficou até essa parte final do vídeo, então. A gente vai falar de benefício tributário um pouquinho, planejamento tributário e o benefício que a gente tem também na sucessão patrimonial. Perfeito. Tá? Mas antes, vamos voltar lá. Então, hoje, Lucas, tem um fundo aqui de previdência de crédito privado do Itaú. Tá? É um bom fundo. Por que eu vou buscar um fundo, então, de previdência em outra casa, se eu acho que esse aqui tá bom? Que uma outra casa me entregaria de diferente numa gestão? O que é uma gestão especializada, como você disse? Uma gestão... Você falou que as gestões hoje a gente tem gestões mais direcionadas, especializadas, mais elaboradas. O que seria isso? Quem que são essas gestoras? Elas são gigantes? Elas têm um tamanho médio? O dono da gestora... Já estou puxando alguns assuntos aí. Sim. O dono da gestora, talvez ele investe ali no fundo ou em algum dos fundos da própria casa, ele participa das tomadas de decisões, ele tenta fazer uma manutenção da equipe dele. Conta um pouquinho aí sobre esse mercado de novos fundos de previdência que a gente tem. Tá? Quem são esses players que entregam essa gestão? Basicamente são... Que comem, onde vivem e o que fazem. Na Faria Lima, pagam caro em seus almoços, por aí vai. E talvez estejam indo em bloquinho de carnaval, seja lá no Leblon ou ali... Com a sua moto elétrica. Enfim, falando sério, pessoal. São os mesmos gestores que fazem a gestão dos principais fundos de investimento de mercado. Então aqui a gente está falando gestores de crédito privado, vou falar dois aqui que a gente gosta. Sparta e JGP, eles também estão na previdência privada. Alguns gestores... Uma das duas principais casas hoje de crédito privado. E as duas possuem fundos de previdência, de inflação, fixado, mais arrojado, menos arrojado. Outras gestoras, Kinea, Capitalo, são gestoras de mercado, que também estão na previdência privada. Quando a gente fala ali também em gestoras de renda variável, sei lá, uma famosa aqui, Alaska, por exemplo, né, o próprio Gepard, enfim, gestoras ali, eu tô jogando aqui algumas que vieram na cabeça, tá? Mas são gestores de mercado, que o trabalho deles não é apenas falar de operações bancárias e gerir uma grande quantia de recursos para manter no CDI. Não, o trabalho deles é ganhar acima do CDI ou acima do Ibovespa. E com essa legislação nova, né, Marcelo, alguns desses planos têm inclusive taxa de performance. O cara fala, puta, mas outra taxa. Não. Essa taxa o gestor só ganha se ele fizer um bom trabalho. Então,
coloca os interesses do gestor alinhado. Ao invés de ter uma alta taxa de administração e o gestor ganhar, independente do que ele faça, não. Você coloca uma taxa ali onde ele é obrigado a ter um bom rendimento para, né, aí sim que ele tenha também um baita bônus no final do ano. Ou seja, interesses alinhados, que é o que a gente sempre fala aqui, né? Alinhamento de interesses. E para isso, né, o dono dessa gestora, o dono da Sparta, o gestor da Sparta, que tem uma participação ali no lucro dos dividendos, sim. etc., o dono da JGP, os gestores da JGP, todos têm bonificação, etc. Geralmente são sócios, né? Os gestores geralmente também. são sócios da própria empresa, né? Então, então o que ele quer, né? Já que ele tem essa taxa de performance? Eles querem tá batendo o CD, eles estão ali o dia inteiro protegendo os teus interesses. Exato. Tá? Eles estão ativamente, acho que essa é a diferença, eles estão ativamente protegendo os seus interesses. Diferente de um fundo de 150 bi que ele não tem nem o que fazer. Ele está sentado lá em 80% tesouro. Se ele é um fundo do Banco do Brasil, às vezes ele tem 20% de fundo de títulos de renda fixa da Caixa, ou do Itaú, ou do Bradesco. O fundo do Bradesco tem títulos da Caixa e do Banco do Brasil e por aí vai. Eles fazem um cross-selling entre esses fundos e no final das contas você está investindo num baú de dinheiro parado que tem uma alta taxa de manutenção. Então, é isso. Os outros assuntos ali de planejamento tributário, você trouxe aqueles materiais que eu... Trouxe. Tá, vamos rapidinho olhar eles. Aqui é como exemplo, tá? A gente não vai ficar olhando a vírgula, não, mas é basicamente para trazer na prática o que a gente está falando para vocês aqui na teoria. Na prática, fundos ruins, tá? Exato. De grandes instituições, né? De grandes bancos. E fundos ruins, né? Puta, ficou sem fazer aqui o TRTT. Vai abrir aqui, depois eu... Tudo tá bem. bom. O pessoal entende, né? Se tiver um compartilhamento de tela ali rapidinho. Rapidinho, né? Tá bom. Vamos lá, Lucas. Brasil Prev. Isso aqui parece do Banco do Brasil, hein? Esse é um dos fundos aí dos planos de previdência do Banco do Brasil. Eu quero mostrar alguns... Vou pegar o mouse aqui, tá, Marcelo? Tá. Tamanho do fundo, 18 bi. Grande. Não é dos maiores, grande, mas é grande, tá? É um dos grandes. Legal. Vamos mostrar algumas das questões que eu trouxe aqui para vocês. Às vezes tem gestora que a gente falou aqui que tem 40 bi sobre gestão no total. No total, não naquele plano de previdência, né? Esse caso aqui é só nesse fundo de previdência. Óbvio, o Banco do Brasil tem 1 trilhão sobre gestão. Taxa de administração, 0,80. A taxa em si não é nada do outro planeta. Essa taxa não está exorbitante. Não é exorbitante, mas quando a gente olha o impacto disso na rentabilidade do plano, ela é bem relevante. Porque é aquela simplicidade no jeito que eles investem, né, Lucas? Então, assim, é uma taxa baixa, mas está investindo muito mal. Exato. E olha aqui. Não bateu o CDI em um ano ou outro. Acontece, faz parte. Mas, poxa, é um plano que existe há muito tempo. Onde você está olhando, Lucas? Ali no olhando final, né? No final do ano ali. Aqui, ó. Então, ele não bate o CDI... Aqui mostra aqui pro pessoal, ó, no primeira linha em negrito a gente tem o rendimento do fundo e quanto que isso é em relação ao CDI na linha de baixo. Perfeito. Então ali, ó, 93,5, 93,96, 93,94. Todos os anos ele perde pro CDI. Todos os anos eles perdem pro CDI. E olha só como essa relação de taxa e rentabilidade que a gente falou, ela é muito interessante. O CDI médio do último ano foi próximo de 11%. O fundo rendeu 10,17%, 93% do CDI, taxa de administração dele 0,80%, que daria próximo de 11%. Então, basicamente, é um fundo que rende CDI menos a taxa de administração. Beleza, acho que já deu para entender aqui. E aqui é o que me chama mais atenção, Marcelo, que é a quantidade de pessoas, né, de cotistas que você tem ali dentro do patrimônio, quando a gente olha sobre o patrimônio financeiro, como que isso vem aumentando. Ou seja, é um plano que vem rendendo abaixo do CDI, e se a gente olha de 2022 para cá, olha como cresceu. Ele está captando. Então, esse é o ponto. E no último ano, ele captou muito dinheiro. Então, as pessoas estão, de fato, colocando dinheiro ainda num plano de previdência que vai dar uma rentabilidade... pífia. Medíocre. E medíocre não é horrível. É abaixo da média ali, né? Não, da medíocre é na média. Isso aí não é nem medíocre isso aí, Lucas. Abaixo do CDI. Verdade, tem razão. Beleza, vamos olhar outros aqui então. Santander, mesmo olhar, tá, gente? Gráfico de comparação de novo, CDI. não estamos falando mal do Santander. Tem ótimos produtos, tem ótimos fundos lá dentro também, só que o problema é que eles vendem os piores. Tá? A maioria que está na carteira dos clientes são esses. Então, beleza, mesma coisa. Taxa de administração. Santander, vou mostrar o nome aqui, tá? Santander Prev,
Santander, Prev, PB, renda fixa, crédito privado. Você que talvez tenha esse plano aí, ó, tem 16 bilhões de reais investidos nesse plano, abaixo do CDI, taxa de administração de 0,80% ao ano, rentabilidade acumulada. No ano passado ele conseguiu... fazer 67% CDI. Em dezembro, Marcelo. No ano ele conseguiu ter 102, perdão. mas olha só, como tem vários anos, a maior parte dos anos, e aqui estamos falando de um plano bem antigo, ele rende abaixo do CDI. De 2015 em diante, para pegar ano cheio, ele teve... 2020 rendeu 50% CDI. E o CDI em 2020 foi para 2%, pessoal. Rentabilidade 1,29. Nossa, ridículo. Então, assim, pessoal, realmente muito baixo. O Marcelo não tinha visto ainda esses números aqui, ele tá um pouco assustado. Então, apenas 2 anos ali de rentabilidade acima do CDI, olhando o patrimônio novamente. Explodindo. As pessoas estão aplicando nesses fundos. E o que provavelmente o Santander faz, né? O último ano foi o único ali dos últimos 10 que rendeu igual ao CDI. Deixa eu fazer um disclaimer. Vai lá. É que passou uma informação aqui que as pessoas podem falar, nossa, claro que tem milhares de cotistas. Esse número aqui, cotistas um só, é porque esse aqui provavelmente é um fundo master, né? Outros fundos investem nele. Sim. Tá? Então, no final das contas, é isso. Tá? Não vamos confundir. Então, essa estratégia aqui, na verdade, então ela pode ter muito mais de 20 bi. Parte lá pro último. Fundo da Caixa. Por que a gente está mostrando isso? Porque a gente está mostrando um em cada casa, vai. Exato, para não mostrar que a gente está batendo em um. E também a gente poderia estar recomendando fundos da Caixa, que a gente não somos vinculados a nenhuma casa, tá? Somos isentos, como é que fala, Lucas? Autônomos. Independentes. Então vamos lá. Fundo de Previdência da Caixa, FIC Previdenciário Caixa RF 200. Então, se você tem esse plano também, presta atenção, porque ele está rendendo muito abaixo do CDI quando a gente olha o histórico. Fazer a mesma coisa. 2%. Esse aqui foi uma das últimas portabilidades que eu fiz de cliente. Foi exatamente esse plano aqui. Aí provavelmente apanhou mais. Vamos lá ver? Vamos lá. Ixi, olha lá, certeza. Nunca rendeu igual ao CDI. Não estamos nem falando em superar. Nunca rendeu igual ao CDI. Mas vamos chamar atenção para os grandes buracos, vai. 43, vai, de baixo para cima, assim, ó. Então, Lucas, é que eu fico chocado, tá? 67% do CDI. A poupança rende 70%. 2021, 33% do CDI. 2020, 43%. Não dá nem pra olhar. Pessoal, então assim, de novo, se você conhece alguém que investe em fundo de previdência, é gritante. Você precisa gritar para essa pessoa. Busca alguém para otimizar esses investimentos seus. Trata isso com carinho. E previdência, Lucas, o que é mais bizarro é que são investimentos que as pessoas fazem para deixar um longo prazo. Exato. Então, assim, você perde muito dinheiro por muito tempo, cara. Estamos falando aí de retornos compostos. Quando a gente fala de retornos compostos, o que acontece? Você render, em média, 60, 70, 80, 90, 70, 80, 90, 70, 80, 90. O que acontece, Lucas? No overall, você está rendendo quase a metade. Né? Porque a gente está falando de retornos compostos. Sim. Aqui. O CDI é composto, ele vai rendendo juros sobre juros, o teu rendimento baixo é juros sobre um juros ridículo, né? Muito baixo. E é isso, você deixa dinheiro na mesa. Ou seja, um plano papai com mamãe que te entregue o CDI, ao longo de todo esse tempo aqui, a gente está falando, desde 2008, teria rendido mais de 400%, enquanto a pessoa que carregou isso por todo esse tempo teve um rendimento de, na melhor das hipóteses, igual à poupança, e a gente sabe que a poupança não é eficiente. E esse dinheiro ficou no bolso de outras pessoas. Exatamente. É triste, mas a parte feliz é que tem solução e você pode fazer a portabilidade desses investimentos, ou seja, sem você ter um custo de transação, né? Ou seja, você não precisa resgatar, pagar imposto imediatamente, você pode portabilizar isso de um plano para o outro, sem esse custo, como eu disse, de imposto, e trocar a estratégia, trocar o gestor, ir para uma estratégia de investimentos eficiente. Lucão, vamos falar sobre tributário e sucessório em outro vídeo? Num próximo vídeo, isso que eu ia chamar, tá? Então, estouramos nosso tempo. Eu acho que aqui a gente passou bastante sobre rentabilidade, né, Lucas? Sim. Depois, no próximo vídeo, você traz sobre sucessão patrimonial e planejamento tributário. Que, assim, quem já está lá, como a gente já disse, né, aqui internamente, se você já tem esses fundos na carteira, você já está tratando da tua sucessão. Deve ser até com esse discurso que você deve ter buscado investir em algo tão ruim, tá? A gente imagina, né? Então, você
Você pode continuar tendo esse benefício da sucessão, do planejamento tributário, durante os resgates, durante a sucessão, o planejamento que você tiver aí dentro, mas você poderia estar rendendo muito mais. Então você vai continuar tendo esse mesmo benefício que você tem hoje, acumulando muito mais retorno. Perfeito. Beleza? Então, para o próximo vídeo, você que não está inscrito no canal, não ativou o sininho, se inscreve que nós vamos falar sobre planejamento tributário através da previdência privada e sucessório. Tenho certeza que isso vai ser muito interessante para você que já tem previdência ou pensa em iniciar planos de previdência também. E a gente acaba assim com essa moto passando aqui atrás, que eu vi que eles ouviram porque pegou ali. Então, beleza. Um abraço, pessoal. Otimize seus investimentos, deixa o like e se inscreve no canal. Otimize seus investimentos utilizando de forma inteligente a previdência. Tchau, tchau.